pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta aí, meus caros amigos. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a realidade da Digi Portugal versus a Digi Espanha, o mercado aqui mesmo ao nosso lado e vamos aproveitar aqui um excelente artigo escrito pelo Bruno Fonseca no Leak, que basicamente é um dos sites que nós temos acompanhado aqui nesta análise ao longo dos últimos meses, ou já aqui por já há anos, à Digi e às Telecom em Portugal, que faz de facto uma comparação entre aquilo que é o serviço em Espanha e aquilo que é o serviço em Portugal. Precisamente porquê? Porque a Digi em Espanha já está há muito mais tempo e convém nós começarmos a utilizar os exemplos, neste caso da Digi, noutros territórios, como nós também temos feito aqui na série do Viciado Comenta, olhando para aquilo que é a Digi na Roménia, a Digi na Itália, a Digi na Bélgica, etc., para também começarmos a pensar no futuro. Okay? O início desta série do Viciado Comenta foi muito focado naquilo que estava a ser feito in loco, as novidades, os problemas, as coisas que iam acontecendo, e agora que as coisas vão começando a estabilizar um bocadinho, felizmente, começamos a ter que pensar no futuro e de que maneiras é que o serviço pode evoluir. Ok, meus caros amigos? Antes de começarmos, vou-vos pedir aquelas coisas que vos peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o like no vídeo, subscreve o canal, passa na descrição, vais ter lá o link do meu site, viciadocomenta.pt. No primeiro comentário afixado vai estar o artigo que eu normalmente escrevo que acompanha estes vídeos. Deixa lá o teu likezinho também no comentário e passa no site. E também, caso queiras assistir aos conteúdos de uma forma prioritária, é apenas 99 cêntimos por mês. Carregas aí no botãozinho de aderir e ficas automaticamente um associado do canal com essa regalia. Meus caros amigos, não vamos perder mais tempo e vamos olhar então aqui para o artigo escrito no link, uma vez mais digo, que faz então a comparação entre a Digi Portugal e a Digi Espanha, quais é que são as diferenças e porque é que isso interessa. Uma vez mais digo, um artigo escrito por Bruno Fonseca, todos os créditos aqui ao Bruno. Ora bem, à primeira vista parece simples, é a mesma marca, logo os serviços deviam ser parecidos, mas a verdade é que a Digi em Portugal e em Espanha são quase dois produtos diferentes a viverem debaixo do mesmo logotipo. O ADN é o mesmo, preços agressivos e foco em fibra móvel, mas foca em fibra e móvel, mas o catálogo, os extras e até a forma como a TV é construída mudam bastante. Fizemos uma recolha das principais diferenças num Digi Portugal versus Digi Espanha, realmente contam sem teorias da conspiração e com base no que as próprias páginas da Digi mostram. Ora bem, então começando aqui a olhar para a situação. Tanto em Portugal como em Espanha, a Digi aposta no mesmo pacote de ideias, portanto, telemóvel com 5G e tarifários orientados a dados com opções de ilimitado, fibra com velocidade alta e compromisso curto, normalmente 3 meses, a questão das fidelizações, e uma televisão via app e multiplataforma pensada para telemóvel, tablet e Smart TV. Até aqui tudo bem, agora vem a parte interessante. Bom, então vamos começar a olhar aqui para os vários pontos. Primeiro ponto, a televisão em Espanha é mais completa e tem futebol como extra, claro. Em Portugal, a DigiTV é vendida como uma oferta com mais de 80 canais. Em Espanha, a DigiTV é anunciada com mais de 120 e, sobretudo, existe um extra muito específico, o Pack Deportes, com La Liga iPromotion e canais temáticos, caça e pesca. Na prática, isto traduz-se assim. Em Portugal tens TV com uma grelha sólida e ponto final. Em Espanha tens TV mais tensa e com uma camada de desporto paga que a Digi empurra com força porque é um diferencial real. Ora bem, então vamos começar por falar sobre isto. Vamos começar por falar sobre isto porque, efetivamente, Portugal vive aqui uma realidade um bocadinho diferente, mas eu acredito que claramente podemos no futuro estar a falar de uma situação relativamente idêntica no ponto de vista da Digi em Portugal ter estes serviços. Ora bem, a Digi em Portugal, mais ou menos na altura em que se pronunciaram sobre aquela questão do metro, fizeram também saber, numa espécie de um pequeno almoço, algo desse género que eles marcaram com os jornalistas, fizeram saber que a questão da Sport TV era uma questão que não era para já, que é uma questão para pensar a mais longo prazo. Especificamente deram na altura, quando a Digi tiver sensivelmente 1 milhão de serviços ou de produtos. Ficou-se naquela, se é 1 milhão de clientes, se é 1 milhão de serviços, ou seja, eu, por exemplo, tenho 2 telemóveis, uma internet de casa e televisão, ou seja, eu sou 4 produtos, não é? São 1 milhão de produtos vendidos, o que também não seria tão difícil, pensando no crescimento do móvel e depois os serviços associados. Apesar de tudo, a Digi esclarece que em Portugal essa questão da Sport TV é uma questão para mais futuro. Porquê? A Digi só vai conseguir entrar neste ramo do desporto quando tiver duas coisas: motivação financeira e pressão em cima destas empresas, porque a Digi vale uma grande cota de mercado. Porque até lá existe aqui um conjunto, e eu já fiz um vídeo aqui para trás do Viciado Comenta, onde vocês têm a oportunidade de ver, por exemplo, o caso da Sport TV, que é um dos casos mais relevantes
do ponto de vista do desporto em Portugal, onde passa o campeonato e onde passa praticamente o grosso do desporto. Depois existem algumas condicionantes, nomeadamente o Benfica, que joga os jogos em casa do campeonato num canal específico próprio, que é a Benfica TV, mas que é controlado pela nós, e onde existe também uma segunda opção de ver desporto, que é a DAZN, que é a antiga Eleven Sport, que visa trazer aqui alguma rivalidade para a Sport TV, tendo às vezes algumas transmissões de jogos de Ligas de Campeões e tal, sem ser dos clubes portugueses, que isso normalmente passa nos dois canais. Apesar de tudo, a Digi para entrar neste mercado, eu acredito que nenhuma primeira fase vai ser quando tiver vontade disso, ok? Quando achar que é o momento, claro, mas acima de tudo vai ser o momento em que de facto existir um conjunto de clientes do ponto de vista da televisão Digi que vale a pena a Digi começar a pensar nisso, porque não são contratos baratos, porque a força negocial da Digi terá sempre o impacto do número de clientes que eles estão a retirar a estas empresas. Imaginem, se de hoje para amanhã, obviamente que vai levar alguns anos, mas vamos imaginar que a Digi atinge uma cota de mercado de 10 ou de 15% em Portugal, é óbvio que nenhuma destas plataformas vai querer deixar de ter acesso a esse público, não é? Porque faz uma diferença significativa nos seus shares e naquilo que também é um, ou neste caso, as suas contas, ok? Pronto, quais é que são as diferenças aqui? No caso concreto da Sport TV, a Sport TV é gerida em 75% pelas atuais operadoras, por isso eu acredito que vai precisar de ter um peso significativo para chegar a essa negociação, apesar de haver pessoal a dizer que não, que a Sport TV, não sei o quê, que vai sempre propor e que não tem nada a ver. Ok, cada um acredita naquilo que quer. A questão da Benfica TV, enquanto tiver esta gestão baseada também com a nós, apesar da nós ter que fazer esses tais contratos de distribuição, é preciso que a Digi o queira ter e é preciso também que as pessoas, neste caso, adiram à Digi para a Digi ter essa força e, portanto, continua aí a haver. A questão da DAZN é que é uma questão que eu acho que é puramente por vontade da Digi, ok? Vamos relembrar que a DAZN, quando entra em Portugal enquanto Eleven Sports, tinha um objetivo específico, que era combater a Sport TV. Inclusive, a Eleven Sport, na altura, a atual DAZN hoje, entrou numa guerra cruzada contra as principais operadoras em Portugal, nomeadamente a Mel, Nós e a Vodafone. Porquê? Porque tinha percebido que havia aqui um peso muito grande destas operadoras dentro daquilo que era a gestão da Sport TV, a sua principal rival, e então optou por fazer uma coisa, que foi: eu só vou estar disponível numa primeira fase na Novo. E isso, claro que irritou bastante aqui as operadoras, mas foi com o principal objetivo de: não, eu quero estar no sítio onde de facto eu faço a diferença, quero entrar naquele operador que é o disruptivo disto tudo. Acabou por não se verificar, mas a questão é que hoje em dia eu, por exemplo, se quiser ter acesso aos serviços da DAZN, posso aderir de forma externa, ok? Portanto, acaba por não ser um problema assim tão grande, inclusive eles têm uma aplicação externa e tudo, portanto, dá para fazer, portanto, não há essa limitação. A Sport TV já funciona um bocadinho diferente, mas, apesar de tudo, eu acho que a Digi hoje em dia não tem, porque não quero, até porque existia essas sinergias positivas entre a Novo e a DAZN hoje, portanto, eu acredito que a Digi não está ainda nos packs de desporto porque não quer. Apesar de tudo, sei que, ao dia de hoje, é algo que muita gente valoriza, nomeadamente as pessoas que acompanham o futebol principalmente, ou, por exemplo, aqui agora vai começar em breve a questão da Fórmula 1 também, que o pessoal também tem, apesar de haver sempre a Fórmula 1 TV, mas há pessoal que privilegia o comentário em português e tal, e portanto acho que de facto há aqui uma grande diferença, mas num espaço curto de tempo não vejo a Digi a resolver isso, ok? Bom, avançando para o segundo ponto, espera aí que não funcionam os botões. Bom, cá estamos. Bom, avançando para o segundo ponto, Espanha tem duas fibras na montra, fibra Smart versus fibra normal. Em Espanha, a Digi separa a oferta de fibra Smart, zonas com rede própria, e fibra, resto do território. Isto aparece como escolha central na oferta. Em Portugal, o discurso é mais simples, fibra 501 e 10 gigabits, com o foco na velocidade e no preço, sem essa divisão smart e não smart. O detalhe importante aqui é que em Espanha a distinção smart não é só marketing, claro. No próprio site eles associam o smart à rede deles e até a prazos de instalação diferentes, consoante a fibra. Ou seja, nós até nos podemos dar como contentes por esta situação, apesar de que, se a Digi eventualmente no futuro quisesse fazer algo disso em Portugal, era execuível com as nossas fibras neutras, ok? Mas há um problema, e inclusive é por causa disso que a Digi tem esta distinção. É assim, uma coisa é tu estares a negociar o teu serviço próprio, ou seja, a infraestrutura é tua,
E apesar de que em Espanha até a infraestrutura acabou por ser vendida e eles depois alugaram depois de vender, mas pronto, isso é aqui uma giga-joga financeira. A questão é, uma coisa é tu estás a usar um serviço que é teu, e esse serviço que é teu tem um determinado custo e tu depois vais fazer passar esse custo para o consumidor final com um preço final em que tu depois subtrais o valor da manutenção da infraestrutura e tiras o teu lucro. Outra coisa é tu estares a fazer um pagamento, digamos assim, de um subaluguer a outra empresa que já por si só também tem que ter lucro. Ou seja, o que estamos aqui a falar é que a Digi, neste caso, com a tal fibra que é não smart, ok? Tem o objetivo de mostrar às pessoas que, ok, aqui existe Digi com uma fibra que não é nossa, ok? E isso faz com que o serviço seja substancialmente diferente do ponto de vista das velocidades, do ponto de vista dos preços e do ponto de vista também aqui da celeridade da instalação, ok? Porque isso depois será, acredito eu, terceirizado para a empresa que faz a gestão dessa fibra. Portanto, há efetivamente aqui uma grande diferença. Nós em Portugal, até agora, eu acho que a Digi está a utilizar Portugal claramente como uma incubadora diferente, ok? Porque a Digi em Portugal entrou 100% do zero, 100% com serviços próprios, um bocadinho à semelhança do que fez também na Bélgica, e portanto aprendeu aqui uma lição, uma certa lição, que se calhar conseguiu retirar de Espanha e conseguiu retirar, se calhar também de outras latitudes, e portanto neste momento nós até temos essa vantagem de que os serviços acabam por ser máximos ao preço mínimo e todos nós com as mesmas condições. Se a Digi no futuro entender que a demora na expansão da fibra no território português é demasiado grande e que quer tentar, se calhar, acelerar um bocadinho em zonas, se calhar, mais longe dos grandes centros urbanos, se calhar poderá utilizar estas estruturas neutras que já trabalham com as atuais operadoras. O problema é o seguinte: um, por si só, as zonas mais remotas, vamos chamar assim, ou seja, com um menor número de clientes um, possíveis, já têm aqui digamos assim, um custo de investimento maior, tendo em conta o retorno expectável. Se nós formos somar a essas zonas ainda o handicap de estar a utilizar uma fibra neutra, vai tornar muito difícil a vida à Digi de conseguir fornecer um serviço ao preço que a Digi fornece, tendo lucro, ok? Portanto, eu acho que é um bocado por aí que a Digi se afasta destas soluções. Em Espanha está a utilizá-la, relembrando que Espanha, face a Portugal, tem aqui algumas diferenças, nomeadamente a dimensão do território, é completamente diferente. Fibrar Espanha e fibrar Portugal são territórios com uma diferença geográfica completamente diferente do que diz respeito à questão da dimensão e, portanto, eu acho que há aqui esta diferença. Para nós, Portugal, é positivo do ponto de vista de que tudo aquilo que se chegar à nossa casa é o melhor e ao melhor preço, mas pode-nos levar aqui um bocadinho mais tempo, porque depois eles não têm esta utilização de fibras que não pertencem à própria Digi, ok? Bom, avançando aqui para o terceiro ponto, que é um ponto também que interessa bastante, que diz respeito à questão dos routers e das tecnologias. Há aqui a grande diferença do ponto de vista do router em si e da tecnologia que utiliza. Do ponto de vista em Portugal, da internet de 10 gigabits, estamos a falar de um router com Wi-Fi 7, que, tal como diz aqui, tem uma grande importância no que diz respeito à gestão, vamos dizer assim, da rede Wi-Fi para uma casa que necessita de ter muitos acessos em simultâneo e todos eles com qualidade. Em Espanha, o router é apenas o Wi-Fi 6, incluído nas novas instalações, e mesmo na página de comparação fibra versus fibra smart, o destaque continua no Wi-Fi 6. Ou seja, o topo de gama em Portugal está mais orientado a quem quer mesmo espremer a rede doméstica. Portanto, há aqui diferenças, e eu acredito que isso também tenha que ver com a dimensão provável em primeiro lugar, a dimensão provável do número de clientes. Em segundo lugar, a questão de que em Portugal tudo o que eles fornecem, ou seja, eles vão ter a vantagem de ter a fibra própria em Portugal e isso vai garantir-lhes sempre margem para depois fornecer equipamentos de ponta sem que com isso comprometer demasiada margem. Mas isto é sempre aqui um jogo de equilíbrio entre aquilo que se dá e aquilo que se recebe, não é? Porque ao fim e ao cabo as empresas não têm dinheiro a nascer das árvores e portanto aquilo que se dá tem que ser sempre compensado com aquilo que recebe e eu acredito que jogar neste tabuleiro entre Portugal e Espanha é muito diferente, até porque a posição em Portugal está completamente consolidada, o espectro está comprado, provavelmente para o futuro de pensar-se-á. Agora é uma questão de fazer espalhar as instalações. Em Espanha as coisas ainda estão tudo muito, ainda está tudo muito a andar, ou seja, temos aqui por um lado, eles têm o espectro,
mas estão agora a começar a fazer a transição entre operador móvel virtual e operadora com rede própria, a questão da fibra idem aspas, aspas, portanto o investimento não é igual, portanto isto é aqui todo um plano. Apesar de tudo, neste ponto específico, e no ponto anterior, nós estamos a ganhar. Portanto, olhando aqui para uma operação que começou há vários anos em Espanha, para uma operação que começou há um ano e meio em Portugal, nós estamos a ganhar em 2 pontos. Tirando a questão do desporto, temos aqui uma clara vantagem. Bom, avançando aqui para o quarto ponto, que eu gostava de ver em Portugal também, mas que temos que esperar, é a questão da cloud. Quando nós fizemos o vídeo a falar sobre a Digi Roménia, vocês tiveram a oportunidade de ver que este foi um serviço que para mim me chamou logo a atenção a questão de teres um espaço de armazenamento da nuvem. Bom, na Digi Espanha, os 50 GB de armazenamento na nuvem aparecem repetidamente como parte das vantagens da fibra. Em Portugal, nas páginas principais de net e TV, esses benefícios não surgem como argumento base. O foco está mais no preço, router incluído e velocidades. Pode parecer pequeno, mas é o tipo de extra que denuncia maturidade de catálogo. Quando a operadora já tem os básicos estabilizados, começa a empilhar perks. E é verdade. Ou seja, é um bocadinho aquilo que nós falamos, mas um bocadinho levado ao extremo das outras operadoras em Portugal, que chega a uma altura em que começam a empilhar lixo, não é? Portanto, estamos a falar de subscrições disto, daquilo e do outro, e Google isto e Google aquilo e não sei o que, começa a ser demais. Quando é demais, só para justificar um valor alto, aí eu já acredito que seja demais. Agora, esta questão concreta aplicada a Portugal e a ter aqui aplicação, pá, eu acredito que isto podia ser vendido como um serviço separado, porque nós sabemos hoje em dia que os serviços em cloud não são baratos, cada vez mais, e com o avanço da inteligência artificial, tudo está a ficar pior. É o preço das RAMs, é o preço do armazenamento, é o preço de eletricidade, é o preço de tudo, e portanto, isto não é estalar os dedos e temos armazenamentos infinitos. Agora, claro, como é falado aqui pelo Bruno, há de facto aqui uma maturidade completamente diferente entre aquilo que são os mercados em Espanha e o mercado em Portugal. O mercado em Espanha, apesar de parecer mais desestabilizado, é mais maduro, ou seja, já tem uma quantidade de clientes maior. A Digi já ultrapassou 10% da cota de mercado largamente e, portanto, neste momento já está a tracionar à séria. Parece aqueles carros que são muito fortes e que patinam de primeira e que patinam de segunda e que patinam de terceira e só a partir da quarta é que conseguem meter a potência toda no chão sem estarem a patinar e a perder cavalos, digamos assim, para o asfalto sem meter velocidade. Portanto, aqui é a mesma coisa. A Digi neste momento sim tracionou, começa-se a perceber, não só no número de portabilidades como instalações de fibra, trimestre após trimestre os números estão a aumentar, inclusive até aí eu fiz um vídeo a falar sobre isso, da Digi a ter aqui alguns problemas do ponto de vista da acomodação de tantos clientes em simultâneo e de conseguir gerir essa rede no sentido de não haver, até porque há aqui uma parte que ainda está baseada na rede da Telefónica e portanto a Telefónica depois desprioriza os clientes Digi, não sei o quê, e são muitos, pronto. E há aí essa dificuldade, mas de facto pode ser que no futuro este seja um serviço adicional que seja colocado aqui nos nossos serviços em Portugal. Eu, particularmente, acho que é um serviço muito interessante, ok? Ter aqui 50 GB de armazenamento, ter a possibilidade de comprar mais alguns. Hoje em dia o armazenamento é importante e este nível de armazenamentos em nuvem pode ter um interesse empresarial ou até um interesse, vamos dizer assim, profissional, mesmo que não seja empresarial. Imaginem eu aqui com os vídeos, se eu quero enviar um vídeo a alguém para me editar alguma coisa ou para fazer troca de informação, ter um serviço destes cloud é muito relevante para essas coisas, ou simplesmente para fazer backups e para fazer aqui um armazenamento mais seguro, sem correr o risco do meu disco rebentar ou algo desse género e eu perder tudo. Enfim, portanto pode ser que no futuro, neste ponto 4, ainda não chegou a Portugal, mas já vimos isto a acontecer, por exemplo, na Roménia, na Casa-Mãe e agora em Espanha, portanto será uma questão de tempo até estar em mais latitudes, acredito eu. Bom, quinto ponto. O telefone fixo em Espanha vem mais recheado, inclui minutos internacionais e extras. Isto pode parecer aqui uma coisa relativamente desinteressante, porque de facto em todos os países o telefone fixo está a morrer e cada vez há menos pessoas interessadas nisso. Apesar de tudo, ainda é um serviço que tem clientes e, portanto, convém trabalhar nele. Aqui a diferença é bem clara no configurador e nas páginas de fibra mais móvel em Espanha. Em Espanha, o fixo com as chamadas ilimitadas inclui 500 minutos internacionais, identificação de chamadas, cota de linha incluída e até o telefone de oferta. Em Portugal, a Digi mostra voz com chamadas ilimitadas nacionais e telefone fixo incluído, mas não apresenta este pacote de 500 minutos internacionais como componente padrão do fixo da mesma forma. Se tens família fora ou fazes chamadas internacionais com alguma frequência, isto pode ser um ponto real a favor de Espanha. Bom, vamos lá ver uma coisa. É o que eu disse. O serviço em si não é muito relevante, mas já que existe, pode-se fazer a comparação como é aqui feita pelo Bruno. É efetivamente verdade. Agora, eu acho que o desinvestimento é muito real aqui. Há esta questão dos minutos internacionais, provavelmente, se calhar, no futuro poder-se-á falar sobre isso em Portugal, mas de facto, sinceramente, eu acho que as pessoas hoje em dia utilizam muito mais a questão móvel
para ter esse tipo de chamadas, e acredito eu até que com 500 minutos internacionais também não vais fazer grande festa. A maioria das pessoas, a menos que sejam pessoas já com mais idade, que estão noutras zonas, e que pronto, aí fica mais difícil, mas hoje em dia a maioria desse tipo de chamadas, por isso é que eu acho que a questão até das chamadas internacionais vai perdendo muita relevância do ponto de vista das gerações mais novas, porque de facto hoje em dia o WhatsApp eu posso estar a ligar para alguém na China e posso estar o tempo que eu quiser a falar com essa pessoa, desde que essa pessoa esteja num ponto de internet que não seja pago, obviamente, portanto um Wi-Fi ou qualquer coisa do género, torna completamente irrelevante aquela limitação que havia antigamente. Estou a ligar para não sei o quê, temos que falar aqui rapidamente, tenho poucos minutos, ou que estou a pagar muito, ou que não sei o quê. A internet hoje revolucionou isso completamente, é indiferente. Até mesmo a questão do roaming, hoje em dia é mais relevante. Eu acho que hoje em dia há mais pessoas a terem interesse em analisar os seus planos de roaming, mais no sentido de perceber quantos gigas de roaming têm, do que propriamente quantos minutos de chamadas têm. Porque, de facto, hum, há de facto aqui uma grande mudança, mas como existem pessoas de uma geração diferente e que continuam a privilegiar isto, e aqui a questão do telefone fixo é exatamente essa, enquanto existirem pessoas que o utilizam, é preciso continuar a olhar para o serviço, mas tende para morrer, portanto eu não daria aqui muita importância. Apesar de tudo, há essa diferença aqui. Bom, depois, tendo em conta aqui o sexto ponto, Espanha tem mais opções operacionais e serviços extra. Portanto, um exemplo simples, em Espanha a Digi possibilita a possibilidade de suspender temporariamente a fibra entre 30 e 90 dias, com regras bem definidas. Em Portugal não encontrei esse tipo de funcionalidades. Isto não quer dizer que Portugal não possa vir a ter, quer dizer que hoje a Digi Espanha está num patamar de catálogo mais cheia. Bom, vamos lá ver uma coisa. Em Portugal, que eu saiba, só existe uma empresa que faz este tipo de coisas da fibra on-off, que é a Ligat, que eu dizia Ligat, pelos vistos é Ligat, peço desculpa, e que tem essa questão da fibra on-off muito planeada até para alojamentos locais, casas de férias, etc., onde tu tens um serviço fibra instalado nessa morada, mas vamos imaginar que durante 6 meses não vais a essa casa. Não precisas de ficar a pagar, colocas off, não pagas. Depois, expectavelmente, vais no mês tal, pedes para ativar e a fibra está ativa no número de dias em que tu lá estás e no tempo em que lá estás. Só a Ligatec faz isso. No caso concreto da Digi, não tem, pode ser uma coisa interessante. Na minha opinião, eu acho que os serviços de telecom em Portugal vão sofrer aqui uma grande alteração, que é assim, durante muito tempo nós focámos-nos na competição entre as empresas de telecom, entre preço, comparação de preço direto e das velocidades e do serviço em si que entregam. E eu acho que isso se tornou muito monótono e tornou muito igual. É muito fácil, inclusive cá em Portugal essa era uma realidade demasiado evidente, que a concorrência desse ponto de vista deixou de existir. Portanto, todas forneciam velocidades mais ou menos idênticas, mais ou menos aos mesmos preços. Portanto, para estas empresas que são outsiders desta realidade, estamos a falar da questão da Ligat ou agora no caso da Digi, portanto a Ligat era a empresa que estava nessa crista da onda da inovação e da disrupção antes da Digi entrar, portanto, vamos falar para aí 2022, 2023 que entra a Liga, entretanto a Digi entra em 24, a Novo fazia isso, mas como era operador móvel virtual do ponto de vista móvel e do ponto de vista fixo tinha muitas limitações, como nós vimos depois a questão da entidade da concorrência, porque tinha um claro cartel com a Mel e portanto não crescia, portanto tornou-se ali um nado morto. Efetivamente existia só estas duas empresas e de facto a Liga tinha estas disrupções. Estamos a falar da questão da fibra on-off, ou estamos a falar, por exemplo, das questões das fidelizações mais reduzidas, portanto, aquilo que diz conseguir ser diferente do que já se fazia aqui. A Digi tem muito a aprender com este tipo de empresas e eu acredito que no futuro pode também, de alguma forma, tornar-se mais relevante em outras áreas de inovação. Fazer diferente não é só ter um preço diferente, é ter mesmo coisas diferentes, soluções diferentes que permitam às pessoas enquadrar-se dentro dessas soluções de uma forma mais confortável, não ser algo que eu agora estou provavelmente a utilizar este serviço, mas não é bem isto que eu precisava. Não, é ter serviços que se consigam adaptar ao ponto de encaixar que nem uma luva nas necessidades do cliente, de uma maneira a que ele sinta que esta é de facto a empresa que me fornece a melhor solução. Este caso concreto que a Digi fez em Espanha, com a possibilidade de desativar temporariamente a fibra, apesar de condições que eu não estou por dentro delas neste momento, entre 30 e 90 dias, pode ser relevante nesse sentido. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um conjunto de casas numa aldeia que são alojamento local e durante 2 meses por ano para manutenção ou porque simplesmente eu prefiro não ter, essas casas estão fechadas. Eu posso olhar, a Digi tem o preço mais baixo, mas ainda tem esta vantagem, ok?
portanto pode ser interessante. Bom, em suma, olhando aqui, então porquê destas diferenças? O que dá para dizer com segurança é isto: a Digi adapta o produto ao mercado local e ao estágio de maturidade da operação. Em Espanha, há sinais claros de uma oferta mais esticada com extras, packs e segmentação de rede. Em Portugal, a apresentação é mais direta e agressiva no core, preços, fibra, compromisso curto e um topo de gama 10 gigabits muito forte em relação a router e tecnologia. Resumidamente, queres TV com mais canais e add-on de futebol, Espanha está mais à frente. Queres fibra de topo de gama com router Wi-Fi 7, Portugal tem um argumento muito forte no 10 gigabits. Queres extra tipo cloud incluída e opções operacionais, como suspensão da fibra, Espanha oferece mais. Bom, claramente está aqui um excelente artigo, portanto aqui os meus parabéns ao Bruno Fonseca por acomodar esta informação. E só para terminar, acho que os meus pontos já ficaram relativamente bem explicados aqui, dizer o seguinte: é muito importante este tipo de comparações, é importante nós olharmos, por isso é que eu tenho feito vários vídeos a olhar para isso. Há pessoal que diz assim, mas porquê que estás sempre a analisar a Digi? Há aí outras empresas interessantes para analisar, havemos de fazer esse trabalho, mas neste momento eu acho que é a evolução natural da nossa série e a evolução natural da nossa curiosidade pela empresa em si, Digi. Porque a mim, mais do que perceber o que é que a Digi neste momento vale, eu quero saber o que é que a Digi pode valer no futuro. E por isso, olhar para um mercado um bocadinho à semelhança do que o Bruno fez aqui, com a sua curiosidade natural e com o interesse que tem por esta área, eu tenho a certeza absoluta que ele teve o mesmo pensamento que eu, que foi, ok, vamos olhar agora, já percebemos o que é que vale agora, estamos numa altura em que a Digi vai começar a ganhar atração e que vai começando paulatinamente a resolver os seus problemas do ponto de vista das questões das chamadas e vai ganhando cada vez mais casas com acesso à fibra e vai ganhando clientes de certeza absoluta. Vamos olhar agora o que é que a Digi pode valer mais no futuro quando a operação estiver estabilizada e a partir do momento em que eu diga assim, ok, tenho X milhões de casas fibradas pela Digi, tenho uma rede móvel relativamente estabilizada, tenho este serviço ok, a funcionar, passámos a primeira fase de investimento puro e duro, agora vamos perceber o que é que nos pode diferenciar ainda mais. E numa altura em que este mercado está altamente polarizado, em que a malta anda completamente doida, é as low cost, é os preços, é isto e agora vem a promoção do não sei quê, a Digi vai ter muito trabalho para fazer aqui, no sentido também de não é só ser a mais barata, é também ter serviços que sejam de topo e que de facto, como eu disse, se ajustem àquilo que são as necessidades dos clientes. Lembrando que este é um setor com uma, ou seja, com uma fixação curta. As pessoas que estão neste momento nas low cost são pessoas que podem em 3 meses saltar de um lado para o outro com imensa facilidade. Portanto, isso coloca pressão em cima das empresas porque têm mesmo que fornecer um serviço que seja aquilo que as pessoas querem, porque caso contrário, este não ajusta, vai para o outro não ajusta, vai para o outro. Outra coisa que está aqui também relevante e que eu acho que o Bruno se esqueceu aqui, ou ele também já fez vários trabalhos a falar até sobre isso, provavelmente não quis introduzir isso aqui, é a questão do IP fixo, ok? O IP fixo é ainda algo muito relevante. Eu sei que trabalhar em CGNet é neste momento o futuro no que diz respeito ao IPv4, existe uma escassez mundial de endereços IPv4, mas há de facto aqui limitações. Eu sei que já existem aqui a questão do tailscale, já existe aqui a questão. Pronto, existe aqui várias alternativas para ultrapassar isso, mas como eu costumo dizer, não é plug and play, não é como as pessoas estão habituadas. Tenho uma câmara de videovigilância em casa e acedo ela remotamente sem pensar muito nisso. Tenho um servidor duplex, tenho a minha NAS, tenho não sei o quê, e acabo por conseguir fazer isso com facilidade sem pensar muito. De repente, estou num serviço com CGNet, de repente sinto aqui algumas dificuldades porque já não me é tão fácil, vamos dizer assim, configurar isto tudo na ótica do utilizador comum e isso pode causar problemas. Por isso é que eu digo, há pessoas que dizem assim, Pedro, mas o futuro é o IPv6, as pessoas têm que se mentalizar disso e eu acredito que sim e faz sentido. A questão é, eu acho que a Digi pode, de alguma forma, resolver isso quando conseguir finalizar a integração com a Novo. Porquê? Vai haver muita. Porque a Novo tem um conjunto de endereços desses que pode fornecer depois à Digi. A questão é: a Digi vai conseguir pegar em muitos clientes novos que estão atualmente com IP fixo, substituí-los para CGNet e libertar IPs desses mesmos clientes sem que lhes faça diferença. Porque para um utilizador comum,
que não tenha um utilizador comum, para uma grande porcentagem, se calhar 70% dos utilizadores estarem CGNet ou não estar, é completamente indiferente. Mas depois existe aqui os outros 30% para quem isso é relevante. Para as pessoas que não vêm para a Digi por causa dessa questão concreta, ou para as pessoas que estão na Digi, mas que têm essa limitação, que é o meu caso. Portanto, eu acho que quando esta integração estiver feita, vai resolver o problema. Em Espanha, este problema já está resolvido porque é possível contratar por mais 1 euro por mês a questão do IP. Eu contrataria sem qualquer problema e com muito bom agrado. Acho é que já está a demorar um bocadinho demais, mas também a própria integração com o novo está a demorar tempo demais, provavelmente fruto daí de problemas. Veremos no futuro. Portanto, acrescentaria só aqui este sétimo ponto que difere o mercado espanhol e português e que de facto pode ter aqui relevância no futuro para o desenvolvimento a partir de certo ponto. Numa primeira fase, não, porque a franja de clientes que pode vir a entrar na Digi é gigantesca, mas depois, quando já as coisas estiverem mais refinadas, há clientes mais exigentes que necessitam disso mesmo e que não vêm para a Digi enquanto o problema não estiver resolvido do ponto de vista de eu chegar à área de cliente, dizer não, eu quero que me seja atribuído um IP fixo, eu pago a mensalidade que vocês aí colocarem e é-me atribuído esse IP. As pessoas não querem saber disso. É igual ao litro, estamos a viver bem, CGNet, um IP para todos, bora, todos aí agarrados e estamos a poupar nesse sentido. Agora, neste ponto, é preciso olhar para isso. Bom, meus caros amigos, já me calei porque o vídeo vai ficar grande. Um grande abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comentar.